Ao longo da história, homens e mulheres se levantaram com uma fé inabalável em Jesus Cristo, enfrentaram perseguição, sofrimento e até a morte por amor ao Evangelho. Eles são os heróis da fé, verdadeiras testemunhas da luz de Cristo em um mundo mergulhado em trevas. Seus exemplos de coragem e devoção nos inspiram a viver vidas de fé e serviço a Deus. Esses heróis não eram pessoas perfeitas, mas sim pessoas comuns que escolheram seguir a Jesus com todo o seu coração, alma e mente. Eles entenderam o poder transformador do amor de Cristo e se dedicaram a compartilhá-lo com o mundo, não importa o custo. A história desses heróis é uma poderosa lembrança do preço que muitos pagaram para que pudéssemos experimentar a liberdade religiosa que desfrutamos hoje. Suas histórias nos desafiam a valorizar e proteger esse direito precioso e a usar nossa própria liberdade para compartilhar a mensagem de esperança e salvação de Cristo com o mundo. As páginas da história cristã estão repletas de histórias de homens e mulheres que deram suas vidas por amor a Jesus. Homens e mulheres comuns que realizaram atos extraordinários de fé diante da adversidade. Um exemplo notável é o apóstolo Paulo, um homem que antes perseguia cristãos, mas se tornou um dos maiores defensores do Evangelho. Ele suportou açoites, prisões, naufrágios e, finalmente, a morte na cruz. Tudo por causa de sua fé inabalável em Cristo. Outra história comovente é a de Policarpo, um bispo do século II. Quando ordenado a negar sua fé, ele respondeu com as palavras imortais: "Por 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu Rei e Salvador?" Policarpo foi queimado vivo por sua recusa em renunciar a Cristo, tornando-se um exemplo poderoso de fidelidade até a morte. Essas histórias, e muitas outras como elas, demonstram o profundo amor e devoção que os primeiros cristãos tinham por Jesus. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer perseguição, qualquer sofrimento, até mesmo a morte, em vez de negar sua fé. A coragem desses mártires inspirou gerações de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo em face da oposição. O sangue dos mártires tem sido, como diz o ditado, a semente da igreja. A história mostra que quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais ela crescia. O exemplo dos primeiros cristãos que deram suas vidas por sua fé teve um impacto profundo no crescimento e na disseminação do cristianismo. A disposição deles em enfrentar a morte por suas crenças testificava o poder do Evangelho e a realidade de sua fé. O testemunho dos mártires desafiou as pessoas ao seu redor a considerar a mensagem de Cristo. Por que alguém estaria disposto a morrer por algo que não era verdade? A coragem e a convicção deles plantavam sementes de dúvida na mente de muitos e abriam seus corações para a verdade do Evangelho. A fé inabalável e o sacrifício final dos mártires pavimentaram o caminho para a liberdade religiosa que muitos desfrutam hoje. Eles nos lembram que a liberdade de religião não é um direito garantido, mas um presente precioso que deve ser valorizado, protegido e usado com responsabilidade. Embora possamos nos consolar com o fato de que muitos hoje podem adorar livremente, é essencial reconhecer que a perseguição religiosa está longe de ser erradicada. Em muitas partes do mundo, cristãos e outras minorias religiosas enfrentam perseguição por causa de sua fé. Eles são presos, torturados, mortos e impedidos de viver sua fé livremente. Cristãos em alguns países enfrentam discriminação, violência e até a morte, simplesmente por se reunirem para adorar ou compartilhar sua fé. Eles são expulsos de suas casas, privados de educação e oportunidades de emprego, e sujeitos a campanhas de difamação e violência. É nosso dever, como cristãos, lembrar e orar por nossos irmãos e irmãs perseguidos. Devemos defender a liberdade religiosa para todos, independentemente de sua fé,
e trabalhar para um mundo onde todos sejam livres para viver, de acordo com suas crenças, sem medo de perseguição. Honrando o passado, abraçando o presente, a liberdade de buscar a Deus. Os sacrifícios dos heróis da fé nos lembram do alto preço que foi pago pela liberdade de adorar a Deus abertamente. Eles abriram caminho para que pudéssemos buscar a Deus livremente, sem medo de perseguição. Temos o privilégio de ler a Bíblia abertamente, reunir-nos em comunidade e compartilhar nossa fé sem medo. Devemos usar essa liberdade com sabedoria e ousadia, vivendo nossas vidas de forma que honre os sacrifícios daqueles que vieram antes de nós. Devemos ser gratos por essa liberdade e usá-la para impactar o mundo para Cristo. Um chamado à ação, vivendo a fé em um mundo que precisa de luz. A história dos heróis da fé não é apenas uma lição do passado, mas um chamado à ação no presente. Assim como eles foram chamados a viver sua fé em um mundo hostil, também somos chamados a ser luz em meio às trevas. Podemos não enfrentar a perseguição que eles enfrentaram, mas ainda enfrentamos desafios à nossa fé. Somos chamados a ser corajosos em nossas convicções, firmes em nossa fé e dispostos a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, compartilhando sua mensagem de amor, esperança e salvação com um mundo que precisa desesperadamente ouvi-la. Gratidão eterna, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Ao refletirmos sobre a vida e o sacrifício dos heróis da fé, somos lembrados do maior herói de todos, Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, tomando forma humana. Ele suportou a dor, a humilhação e a vergonha da cruz para nos reconciliar com Deus. Seu sacrifício foi o ato supremo de amor, demonstrando o comprimento, a largura, a altura e a profundidade de seu amor por nós. Louvor ao Cordeiro, celebrando a vitória do amor. A história dos heróis da fé é uma poderosa lembrança do poder transformador do amor de Cristo. Por causa de sua fé em Jesus e sua disposição de viver e morrer por Ele, o Evangelho se espalhou por todo o mundo, impactando inúmeras vidas ao longo dos séculos. Que possamos nos unir ao coro de crentes ao longo da história, cantando louvores a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Que nunca nos esqueçamos do preço que foi pago por nossa liberdade e que vivamos vidas dignas do chamado que recebemos.